Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Mengão. Vamos fazer um giro de notícias aqui sobre o nosso Mengão nessa quarta-feira, que se prepara para poder enfrentar o Bolívar nessa quinta-feira no Maracanã pela jogo de ida, né, da Copa Libertadores. O Flamengo nessa quarta-feira realiza seu último treinamento antes desse jogaço, que o Flamengo precisa fazer o resultado jogando em casa, porque se for para decidir em altitude, aí o bicho complica, né. Atualizações sobre as possíveis vendas de Wesley, lateral direito, e o Fabrício Bruno, zagueiro, né? Então, o Vini Casagrande trouxe detalhes sobre a venda possível venda desses dois jogadores, né? E nessa segunda fase, nessa fase mata-mata de Libertadores, o Flamengo inscreveu 5 jogadores para a fase decisiva, né? Então, o Flamengo inscreveu 5 jogadores e o Chola, o jogador do atacante sub-20 que vem se destacando, foi relacionado para esse jogo de quinta-feira diante do Bolívar, né? Então, vambora com mais um vídeo aí. Vai deixando seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, ativa as notificações que é importante. E vambora com mais um vídeo e um giro de notícias sobre o nosso Mengão, galera. Vai ficar de bobeira, ó. O Flamengo terá novidades no time para encarar o Bolívar. Esse jogo é amanhã no Maracanã, tá? O time vai em busca de um bom resultado em casa na luta pela classificação. Rodolfo. Um jogo em casa é essencial antes do desafio do Flamengo na altitude contra o Bolívar. Já com os ingressos esgotados, os jogadores do rubro-negro querem contar com o apoio da torcida mais uma vez para golear no Maracanã. É um jogo muito importante para nós, é um confronto direto, né? Uma eliminação direta, então a gente precisa do apoio da torcida. Apesar do Flamengo ter sofrido com a bola aérea nos últimos jogos, na Libertadores o time ainda não sofreu gols em casa. A equipe está com 100% de aproveitamento na competição, jogando no Maracanã, vencendo os 3 jogos que disputou. Além disso, o goleiro da equipe boliviana já sofreu 12 gols do rubro-negro em 4 jogos. O Flamengo realizou mudanças na lista de inscritos da Libertadores e colocou o nome do atacante Carlinhos. Além dele, outros 4 atletas: João Alves, Adriel, Fabiano e Guilherme. Ontem a equipe treinou e Varela participou dos exercícios sem sentir dor. O rubro-negro quer sair com um bom resultado em casa para jogar com mais tranquilidade na altitude. Vini Casagrande, tem novidade para esse jogo, Vini? Acho que a grande novidade pode ser o retorno do Varela, né? Que treinou com o grupo ontem, ou seja, indicou aí que tem chance de retornar depois de ter ficado ausente do jogo contra o Palmeiras por conta de uma lesão no quadril. E tem também a novidade que pode ser no banco de reservas. O Chola, atacante nigeriano, que a torcida do Flamengo está apaixonada por ele, tanto pedia no time profissional. Na ausência do Cebolinha, inclusive, forças ao Cebolinha, dele, né? Tá? Que daqui a pouco vai passar pela cirurgia. É hoje, Venê? É hoje, daqui a pouco, no hospital, na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro. Vai passar por essa cirurgia. O responsável pela cirurgia vai ser um cara que entende muito sobre o assunto, então, pelo visto, ele está em boas mãos. Toda energia positiva ao Cebolinha, e na ausência do Cebolinha e também do Bruno Henrique, que está suspenso para esse duelo, o Tite pensa em relacionar o Chola, que treinou... Quem é o Chola? É Chola mesmo que fala? Olha, eu falo porque, primeiro, ele é nigeriano, o nome dele é assim que se escreve, S-H-O-L-A. Aí eu pronuncio dessa maneira. É um atacante nigeriano que chegou por empréstimo ao Flamengo, e o Flamengo, no primeiro momento, não ia exercer a opção de compra desse atleta. Mas o Felipe Luiz, técnico do Sub-20, conversou com a diretoria e mostrou para a diretoria que seria importante exercer a opção de compra. Ele tem quanto tempo? Ele chegou no meio do ano passado. Ele tem pouco tempo no Flamengo, mas de fato foi um jogador importante, por exemplo, na conquista da Libertadores Sub-20, um título inédito para o Flamengo. Será importante no Mundial, que vai ser disputado esse ano no Maracanã contra o Olympiacos pela categoria Sub-20. É um jogador que de fato se destaca muito no Sub-20. Agora, a gente sabe que jogar no Sub-20 e jogar no profissional são coisas totalmente diferentes, mas de fato é um jogador que apresenta ter potencial. Então eu não vejo motivos para não relacionar. Você relaciona esse jogador. Se durante a partida for necessária a entrada dele, aí você bota para ele ir já se adaptando ao time profissional do Flamengo, porque eu tenho certeza que ele tem potencial sim de vestir a camisa do time profissional. Mas calma, torcedor, não fique com aquela expectativa, porque o que ele faz no Sub-20 não quer dizer que ele vai conseguir fazer no primeiro momento pelo time profissional. E nem se sabe se ele vai entrar em campo. Então ele pode ser a grande novidade. E tem também o Carlinhos, né? Que antes não estava inscrito na Libertadores da América, e o Flamengo escreveu também, ele fica à disposição do técnico Tite. Ô Pedrosa, o Flamengo sabe bem fazer
essa transição ultimamente, não há desespero no Flamengo, então eu acredito ainda mais com o Felipe Luiz e o Tite, isso vai ser no momento exato. E essa irregularidade, uma irregularidade, ela pode acontecer. Então, muita paciência mesmo, como o Vene pediu pro menino, né? Vamos chamar ele então de Choula, é assim que chamam ele, beleza. Assim, e eu acho que você tem um Felipe Luiz que tem um entrosamento muito grande com o Tite há muito tempo. E se o Felipe Luiz recomenda a diretoria do Flamengo para fazer a obrigação de compra desse jogador, é porque o jogador está rendendo, é porque ele acredita no potencial desse atleta, é porque ainda há um trabalho de amadurecimento para ser feito ali. Mas sem dúvida alguma, essa conversa entre o Tite e o Felipe Luiz deve ter acontecido. Posso inscrever o garoto? Pode escrever, Tite, é um amadurecimento. E o Flamengo sabe fazer essa transição, por mais que eu entenda que esse momento não seja tão tranquilo, porque o Flamengo está sem o Everton Cebolinha, então pode ser que ele entre aí dentro do jogo numa eventual necessidade. Mas é isso mesmo que tem que ser feito. Não é porque o garoto tá no sub-20 que você também tem que manter o tempo inteiro ele ali e não dar uma oportunidade. Ele tem que ter essa experiência, essa bagagem, para que ele possa também entender o que é jogar profissionalmente com a camisa do Flamengo, tirar esse peso de uma estreia, por exemplo, e cada vez mais ele progredir. Isso faz parte. E é claro, a gente sempre pede paciência para a torcida, porque eu sempre falo uma coisa aqui, nem todo jogador que sobe da base, ele tem necessidade de ser craque. Às vezes o cara é um bom jogador e que consegue te ajudar bastante. Então é um amadurecimento natural e a paciência da torcida é essencial também. Olha só, Pedrosa, o Flamengo fez a inscrição aí dos 5, né, mais nas oitavas, né? Aí tem o Carlinhos e mais nomes da base. Olha que importante aí o Fabiano, meia 19 anos, tem o Guilherme, tem o João Alves, também 19, e o Adriel, atacante de 18 anos. Quer dizer... O Choula, ele já estava inscrito na primeira fase. Então, por isso que você não mencionou o nome dele. Esses foram que incluíram, né? Exatamente. Mais uma... Você vê uma preocupação até do Flamengo. Sabe quando Copa? Você tem aquele 23º jogador que é um garoto? A gente pensa muito assim, a questão do Flamengo nas suas listas, elas têm sempre o time, né? Como diz o Vene, o quê? Como é que é? A cavalaria? Cavalaria, né, ô Pedrosa? E os meninos, que é tão importante estar numa competição como a Libertadores, Pedrosa. Sim. É essencial, cara. É essencial porque o garoto ele vai se acostumando a viver a vida de um profissional. Ele vai se acostumando a viver essa bagagem. Eu nem acho que esses jogadores vão entrar, tá? Eu acho que o Tite vai improvisar jogadores que já são mais experientes, o Luiz Araújo, o Matheus Gonçalves, o Lohan, jogadores assim que pra mim eles têm mais capacidade para poder atuar. Mas sem dúvida alguma, só de você treinar com os profissionais, fazer parte daquele grupo, isso já é uma experiência gratificante para esses garotos. E às vezes até usa, talvez, num jogo de volta lá contra o Bolívar, com uma altitude severa. Se fizer um resultado aqui, às vezes os meninos... Você quer uma curiosidade sobre lista de inscritos de Libertadores? Porque o Flamengo aprendeu isso no tempo de pandemia, quando passou sufoco. O Flamengo escreve, e todos os clubes fazem isso, escreve 50 para manter o número de 50. Porque se você escrever 40, você só vai poder manter 40 na próxima fase. Entende? E durante a pandemia, quando o Flamengo teve vários jogadores afetados, exatamente, o Flamengo passou o desespero, quase não teve jogador para entrar em campo, porque na ocasião não tinham 50 inscritos na competição. Tinham, sei lá, vou dar um exemplo aqui, 38. E aí a Libertadores, a Conmebol não permite que você adicione. Não, se você escreveu 38, você vai manter 38. Então, por conta disso, bota mais. É melhor sobrar do que faltar. Com certeza. Ô, Vene, tem negociação do Atalanta com o Wesley? Como tá essa situação? Sim, a negociação aqui está em andamento. Aqui o povo que pergunta para ele no meio da rua, agora é hora. Vai, Vene. Me dá um spoiler, ô amigo. Pô. Você vai ao cinema querendo saber o fim do filme, pô? Isso não existe. Mas aqui no SBT a gente conta o filme. Vamos lá. É o seguinte, o Wesley, ele tem essa negociação em andamento, só que o Flamengo já bateu o martelo. Antes do segundo jogo contra o Bolívar pela Libertadores da América, o Flamengo não libera nenhum jogador. E aí o Flamengo fez uma contraproposta à Atalanta pedindo 18 milhões de euros de maneira fixa e 2 milhões em bonificação. Enquanto isso, o Flamengo vai ganhando tempo. O Fabrício Bruno, pelo que me disse uma pessoa da diretoria do Flamengo, Fabrício Bruno tem mais chance de ser vendido que o próprio Wesley. Falei isso aqui ontem rapidamente. Sim. E é verdade. O Flamengo entende que, no caso do Fabrício Bruno, é mais vantajoso vender. No caso do Wesley, o Flamengo até topa vender, está fazendo esse processo aí de negociação com a Atalanta, mas enquanto isso vai buscando possíveis nomes para poder contratar para a posição da lateral direita.
O Flamengo não vai vender antes do segundo jogo das oitavas de final da Libertadores e antes de ter um jogador bem encaminhado para a reposição de Wesley. Então, assim está a negociação em andamento, tanto do Fabrício Bruno quanto do Wesley. Já já vamos falar do Fluminense. Ô, Cris, meu Deus do céu. Bota na tela aqui. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né? Mais vídeo e notícias sobre o nosso Mengão. Como o Vini Casagrande trouxe algumas notícias sobre a situação de Varela, Wesley, Fabrício Bruno e sobre, querendo ou não, alguns jogadores inscritos para essa segunda fase da Copa Libertadores, né? O primeiro jogo nesta quinta-feira, o famoso amanhã, diante do Bolívar no Maracanã, né? Então, o Flamengo ganha reforço sim para esse jogo. O Varela, que tinha sofrido uma lesão aí no quadril, né? No último jogo contra o Palmeiras em São Paulo, né? Pela jogo de volta da Copa do Brasil. Ele volta a treinar normalmente e vai estar relacionado para esse jogo da Libertadores, né? Então é uma ótima notícia, vamos dizer assim, né? E o Bruno Henrique ainda segue suspenso ainda, né? Lesionado e suspenso. E o Tite vai nesse último treinamento, né, nessa quarta-feira. Então, nesse último treinamento nessa quarta-feira, por volta de 3h30, 4 horas, o Tite realiza o seu último treinamento antes de enfrentar o Bolívar, né? Então, o time titular, né, vai se definir durante o período da tarde e para a noite. E, obviamente, né, soltaremos aqui no canal qual é o provável time do Flamengo que vai enfrentar o Bolívar, né? Então é isso aí, essas são as notícias do Mengão. E, obviamente, né, o Vini Casagrande, ele trouxe ali algumas notícias bem rápidas sobre como está a negociação envolvendo Wesley, Fabrício Bruno e alguns jogadores também que foi falado no programa, né, que estão relacionados para essa segunda fase. Carlinho e mais 4 jogadores da base, né? E o Chola, que é nigeriano, aqui no Rio de Janeiro, esse nome tem outro significado, mas tudo bem. O Chola, ele vai ser relacionado, deve ficar no banco. Eu não creio que ele vai entrar. Possivelmente, já tá 4-0. Possivelmente ele deve entrar para ganhar uma minutagem, mas eu não creio que ele vai entrar sendo o primeiro jogo entre os profissionais valendo uma vaga nas quartas de finais. Não creio que ele vai entrar em campo, mas isso quem vai definir é o Tite, né? Mas então é isso aí. Um giro de notícias pelo nosso Mengão aí. É isso aí, tamo junto, galera.